Boa noite, tudo bom, galerinha? Estamos aqui hoje para mais uma live e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Vamos conversar um pouco com uma pessoa que conhece bastante sobre o assunto e ela se chama Cíntia Campos. Ela é uma amiga de longa data e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre ansiedade e também sobre a ansiedade e o autismo. A gente vai levar um pouquinho sobre esse assunto para que vocês possam entender um pouco sobre essa questão da ansiedade. Ansiedade, as pessoas dizem, né, os especialistas, que é um mal do século, né? Quantas pessoas estão aí andando ansiosas, quantas pessoas estão precisando de conhecimento em relação à ansiedade, quantos profissionais estão aí precisando, né, colocar para a gente um pouco sobre esse assunto, e eu achei necessário a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Eu quero agradecer já algumas pessoas que já estão entrando, a Thalita, a Alessandra, Gonçalo, a Vanessa, muito obrigada por vocês estarem aí. A Cíntia, ela vai estar entrando para conversar um pouquinho com a gente, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela tem sido nossa companheira, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Ela tem andado no nosso dia a dia e ela tem, vamos dizer, caminhado em vários momentos, né, com a gente aqui na nossa vida. E aí a Cíntia, ela vai falar um pouquinho, ela já está aqui, eu vou chamar a Cíntia para entrar. A Cíntia, ela do Instituto Pra Mente, e ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui com a Cíntia. Olá, boa noite. Boa noite, minha amiga. Que saudade de você. Saudade também. Quanto tempo, né? Meu Deus, muito, 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 muito tempo. Tô com muita saudade de você. Eu Muita saudade. também. Que prazer estar aqui. Faz as suas considerações iniciais. Fala um pouquinho de você, um pouquinho do Instituto. Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, eu sou a Cíntia, né? Como a Marinha já me apresentou. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em autismo, terapeuta ABA. E estou aceitei esse convite com muito carinho, né? A Aline é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. E vim aqui para contribuir, trocar uma ideia, né? Com você, Aline, com as pessoas que estão aqui hoje conosco. Boa noite a todos. Ai, que bom, Cíntia. Tô com muita saudade. Tem gente que tem que esperar passar um pouco, abaixar um pouco essa questão da pandemia, né? Uhum. Para a gente poder se encontrar, porque você sabe que você mora no meu coração, né? Eu sei Não disso, paga você aluguel e a também gente mora é no meio. Que bom. Eu achei muito importante você falar que você é terapeuta ABA, né? Fala um pouquinho sobre essa questão dessa sua formação, que eu também estou me formando agora, estou terminando. Ai, que maravilha! Sim. Fala um Maravilha! pouquinho para gente. Na verdade, a terapia ABA, né, na verdade, é uma ciência, né, análise do comportamento. A gente pode utilizar essa terapia hoje para diversas outras questões, mas a gente tem um lado E muito picotou positivo para em mim, casos de Cíntia, autismo. picotou para mim. Picotou? Tá, Picotou, você pode voltar essa fala? posso sim. Tem várias ligações, gente, desculpa. Então, a terapia ABA, né, na verdade, é uma ciência, né?
da análise do comportamento. É um recurso hoje que nós podemos utilizar, né, terapeuticamente para várias questões, né, para vários quadros, mas no quadro de autismo a gente tem um resultado, né, comprovado. Então, por isso que a gente sempre ouve falar muito da terapia ABA relacionada ao autismo. Na verdade, é análise de comportamento, é uma ciência, e é algo que, assim, que entrou para a minha vida a partir da psicoterapia, né, convencional. E depois que eu me formei em neuropsicologia, eu comecei a receber uma demanda muito grande para avaliação neuropsicológica, né, para auxiliar no diagnóstico de autismo. Depois eu fui fazer a especialização em autismo e depois fui fazer a capacitação em terapia ABA. E me sinto muito feliz hoje porque é algo que a gente ouve muito, fala-se muito, mas a gente ainda recebe pais muito desesperados, né, quando recebem o diagnóstico, pessoas que já giraram em vários locais. Infelizmente, a gente ainda tem que lidar ainda com pessoas que acabam que abraçando uma causa sem ter aquele preparo e acaba que meio que retardando, né, aí o desempenho das crianças. Então, é muito importante, né, que a gente se capacite, né, que a gente busque o conhecimento, a informação naquela área, até mesmo pela questão da responsabilidade, né, da vida do outro, né. E é isso, estou muito feliz com isso. A gente tem recebido muitos casos, né? Até tem se falado, será que tem mais casos de autismo? Acho que sim também, mas acho também que a informação agora é muito maior, as pessoas estão mais antenadas, então a gente acaba aqui recebendo muitos casos e considero muito pertinente esse assunto para a gente falar hoje, né? Assim, eu acredito que a informação, o conhecimento que tem também trago as pessoas a buscar a terapia mais correta sobre o assunto, né? E as famílias também estarem conhecendo um pouco mais sobre a questão do autismo, né? Semana passada estávamos com a advogada falando sobre a questão do direito, que muitas famílias não conhecem os seus direitos, né? Não conhecem aquilo que precisa, aquilo que pode, aquilo que é seu por direito, é direito da sua família, é direito do cuidador, né? Então, esse mês assim de abril, que já entrou em maio, daqui a pouco está entrando em junho, a gente está falando aí sobre colocando o autismo como protagonista, né, dessas lives, porque de verdade muitas pessoas estão conseguindo conhecer um pouco mais agora. E aí tem a questão de vários autistas com ansiedade, né? E também a família, os cuidadores desses autistas também com ansiedade. E ainda vem a pandemia, né, para ajudar um pouquinho. Então, Cintia, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é, primeiramente, assim, a ansiedade, né, para a gente poder começar já a introduzir no nosso tema, para a gente começar a conseguir a entender e a tirar, né, a fumaça daquilo que é ansiedade. Você pode falar isso para a gente? Claro, claro. É porque a ansiedade coexiste, né, com todos nós, né? Bom, a ansiedade ela é uma função adaptativa, tá, do ser humano, é um mecanismo de defesa. Se a gente pegar aí no nosso primitivo, né, tá ali como um sistema para que alerta quando tem uma situação ali de perigo. É uma situação que a gente precisa reagir ou que a gente precisa fugir, é um sinal de alerta do nosso corpo. Então, a ansiedade é uma emoção adaptativa. Quando essa emoção adaptativa ela ultrapassa os níveis normais e começa a gerar prejuízos significativos na vida das pessoas, aí a gente está entrando aí num quadro de transtorno de ansiedade. Aí a gente já tem um olhar patológico, a gente sai do adaptativo e vai para o patológico, né? E quando eu falei de ansiedade como um mecanismo próprio nosso, é porque a gente lá atrás, a gente precisava de defesa e o nosso corpo reagia a partir disso. Então, a gente tem um sistema nervoso, né, central. O sistema nervoso ele é dividido e uma dessas divisões é o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que reage nessas situações. Que a gente sente medo, que a gente acha que tem que lutar, que tem que fugir.
Então, quando a gente pensa em ansiedade, eu tenho reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Então, eu vou sentir medo. Ansiedade é o preparo para alguma coisa ruim que vai acontecer. E com isso, meu corpo ele reage. Ele reage fisicamente, sudorese, aceleração cardíaca, falta de ar, enfim, tremores. Eu tenho uma série de pensamentos distorcidos, né, que são distorções cognitivas que a gente chama, e também isso vai alterar meu comportamento, ou seja, as minhas atitudes, a forma que eu vou reagir àquela situação. Então, a Uhum. ansiedade se caracteriza como medo, e meu corpo reage a isso. Medo de algo ou de uma situação que me parece perigosa, de algo que vai acontecer, algo que me tira da minha zona de conforto. Eu nem chamaria de zona de conforto, chamaria de zona do medo mesmo. Tá? Uhum. Então, a ansiedade é uma pré-ocupação, é um pensamento antecipado, é uma ideia futura de algo muito ruim que vai acontecer. Então, quando o meu corpo ele se arma para isso, eu tenho reações fisiológicas que são de defesa. Tá? Então, ansiedade é medo. Aí nós temos vários tipos de ansiedade. Se a gente for desdobrar aqui, a gente vai ter síndrome do pânico, a gente vai ter a TED, que é a ansiedade generalizada, a gente vai ter a ansiedade social, enfim, uma série de ansiedades. Mas o teor de todas elas se caracteriza realmente por ideias de medo, que algo ruim vai acontecer. Então, meu corpo dispara. Quando eu estou num quadro de ansiedade, é como se eu fosse um carro com um alarme com defeito. Uhum. Ou seja, eu disparo a todo momento. Então, eu vivo situações diárias, recorrentes de medo. E medo esses que podem até me paralisar em muitas situações. Que é tão paralisante que isso vai afetar o meu convívio social, o meu convívio profissional, afetivo, enfim, diversas esferas da minha vida. Então, quando a gente pensa em ansiedade, é o medo exagerado, é uma preocupação excessiva com o futuro, é uma cabeça que viajou para o futuro e não conseguiu mais voltar, é viver sempre à frente, angustiado, irritabilidade, dificuldade para dormir, enfim, vem diversas complicações a partir disso. Daria acho que uma live para falar de ansiedade, né? Gente, é muito amplo, né? É um É, assunto assim que a gente costuma dizer que é o mal do século, né? E que todo mundo conhece alguém ou sente ou sentiu essa ansiedade aqui dentro, né? Ainda mais nessa questão que a gente tem vivido hoje de pandemia, as pessoas já andam já com medo de andar na rua, de se relacionar com o outro, né? Tem essa questão muito viva, né? Nesses últimos, vamos dizer, esses últimos um ano e meio, né, por conta da questão sim. da pandemia, isso está muito mais em voga. E eu achei assim que muitos pais dos clientes que eu atendo hoje e que tenha também os seus filhos que não têm autismo, eles também se encontram nesse quadro, né? E eu já tive um cliente que ele tinha TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Isso. E ele, assim, a questão dele era com aprendizagem, ele não conseguia aprender. Mas a gente não conseguia trabalhar a questão da aprendizagem sem antes tratar a questão da ansiedade, né? Porque É, primeiro a gente precisa cuidar de um lado para depois a gente começar a cuidar do outro, para depois começar os dois a andarem juntos, né? E o que sim. você pode me falar, Cintia, assim, em relação aos pais, né, Hum. que veem hoje os seus filhos, né, ansiosos, que encontram os seus filhos aí, picotou para Hum. você? Encantou. Não? Mas Tá. já voltou. Picotou? Então Voltou. vamos lá. O que você pode dizer para mim, para os pais que veem os seus filhos hoje, que já têm uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade já cognitivo ou emocional, já ansiosos, né? Qual é o que o pai vai olhar e vai conseguir detectar aí, meu filho está aí caminhando para o excesso, né, da ansiedade, meu filho está caminhando aí para um medo a mais. O que ele pode observar? Como você pode falar com a gente? Tá. Cada quadro de ansiedade, né, ele tem a sua apresentação. Se a gente pegar o exemplo da ansiedade generalizada, que é uma das mais comuns,
ela se caracteriza muito pelos pensamentos disfuncionais, pensamentos catastróficos, né? Ideias de medo a respeito de situações específicas. Quando a gente pensa numa criança, né, com dificuldade de aprendizagem, essas crianças elas normalmente criam situações catastróficas em torno de provas, situações com professores. Ela sempre cria uma dimensão muito maior daquele evento. Né? Na verdade, em relação às outras crianças, aquele evento da prova é uma situação totalmente ansiogênica. Então, é aquela criança que vai ter reações fisiológicas, muita dor de barriga, vai ter dificuldade para dormir, aquela criança que vai ter muitos pensamentos a respeito, né? A gente chama de leitura mental. Né? Ela sempre acha que alguém está achando alguma coisa a respeito dela. Vai ser uma irritabilidade muito grande quando se tratar de realização de atividades da escola. Angústia, né? Mal-estar, sensação de desconforto. Né? A gente fala que é o estômago com borboletas, né? Que é aquela sensação de vazio na barriga. Então, assim, são características muito comuns nessas situações. Né? A gente sempre orienta, percebeu que algo é muito recorrente, né, em todas as situações de apresentação de um trabalho, para realizar uma prova, essa criança ela tem sempre aqueles sintomas, né, o comportamento dela sofre uma alteração, né, muito significativa nesse período. É legal observar essa recorrência, em que períodos isso acontece, e buscar uma ajuda profissional, fundamental. Ok. E quando a gente fala do autista? Então, no autismo, né, a ansiedade ela vai se apresentar ali como uma comorbidade em algumas situações, né? Assim como a gente tem como comorbidade um TDAH, um TOD, um déficit intelectual, ou pode ser a própria ansiedade adaptativa. Mas no caso do autismo, essa sensibilidade ela vai ser muito maior, né? Justamente pelo quadro, né? Pela condição do autismo. Porque o autista ele precisa de situações seguras. Por isso que ele tem toda uma rotina. Né? No quadro de autismo, a gente tem como uma característica uma rigidez, uma inflexibilidade cognitiva, né? Com a sua rotina bem desenhada, bem organizada. E algumas situações que tirem o autista dessa cadeia, vai ser o gerador de ansiedade. Situações que levam a uma estimulação sensorial maior, porque no autismo a gente tem uma sensibilidade sensorial maior, né, para toque, para ruídos e tudo mais. E esses são fatores que podem gerar, sim, uma ansiedade. Mas a gente vai tratar, a gente vai pensar no quadro de autismo como a gente pensa para qualquer outra situação, para qualquer outro indivíduo. Até pontuando, né, acho que ratificando, que quando a gente fala de autismo, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma condição. Então, eles vão passar por questões de ansiedade como qualquer outra pessoa. No entanto, essas situações elas acabam que sendo muito mais desconfortáveis por essas características, por essas questões do próprio autismo. Tem uma pessoa falando aqui que se a fome tem relação com a ansiedade. Então, quando a gente pensa num quadro de transtorno de ansiedade, na verdade, se fala muito assim, é o como por ansiedade. Se é um quadro de transtorno de ansiedade, uma pessoa que realmente passa por uma crise de ansiedade, a única coisa que ela vai pensar é em comida. Numa situação realmente de uma crise, né? Que eu tenho ali aceleração cardíaca, que eu tenho palpitações, sudorese, meus pensamentos estão super acelerados, pensamentos negativos, eu estou sentindo medo, estou me sentindo insegura, eu paralisei. A última coisa que eu vou pensar é em comer, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Mas, na verdade, a gente come muito mais por estresse. Aí seria pensar essa ansiedade num quadro de estresse que a gente precisa trazer para o nosso corpo, né? Algo que vai ser reconfortante, né? Então, o nosso corpo em estado de estresse, porque a gente acaba que comendo mais nessas situações e aquelas comidas mais gostosas, né? Mais ricas, né? Visuais, né? Exatamente, porque são essas que chegam rápido ao sistema nervoso central, traz a sensação de prazer e de saciedade, aí a gente acaba que gerando um comportamento, quando está mais estressado, a gente come mais. Mas a gente não come por um quadro de transtorno de ansiedade, que num quadro desse severo, a última coisa que a gente pensa é em comer, não tem como, você está com medo de morrer. Né? As pessoas normalmente, na primeira crise de ansiedade, elas param numa emergência, porque a sensação é de morte. A pessoa acha que literalmente está morrendo. E ela só vai se tranquilizar depois que roda lá o eletro, que faz os procedimentos do hospital, e depois que ela tem lá entra-se com uma medicação para acalmá-la e ela é encaminhada para o serviço de saúde mental.
Mas depois que fala, ó, não tem nada, rodou seu eletro, você realmente, ó, me parece um quadro de ansiedade, vamos encaminhar para esse serviço. Mas a gente não come num quadro de transtorno de ansiedade. Ouve-se muito falar disso, mas não, a gente come mais por estresse. Sim, eu já ouvi falar assim, fulana come porque tá com ansiedade, fulana tá comendo muito porque ela tá num quadro de ansiedade, ela tá ansiosa, aí ela come. Então não é a questão é o Não, estresse, e aí a gente isso, come, né, porque isso, estamos estressados para trazer aí essa tranquilidade, trazer esse prazer, né, para nossa cabecinha e também para o nosso isso. corpo, né, porque Isso. É porque reflete. a gente tem usado muito o termo ansiedade, né, de forma muito equivocada. Então, por isso que às vezes as pessoas são muito discriminadas hoje quando falam, olha, eu tenho um transtorno de ansiedade. Porque na cabeça da maioria das pessoas, o transtorno de ansiedade eu estou preocupada, eu estou ansiosa que eu vou viajar amanhã, que eu vou para um passeio. Essa é a ansiedade adaptativa, que está para qualquer ser humano. É claro que eu tenho que me sentir um pouco mais preocupada, ansiosa, que eu vou apresentar, sei lá, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. É claro que se eu Uhum. vou me casar amanhã, eu vou me sentir mais ansiosa. Mas não é uma ansiedade que gera prejuízo para a vida da pessoa, que eu não posso Não chega de trabalhar, que eu não posso sair na rua. não Patológica. chega de ser uma patologia, não chega a ser o excesso, né? É Isso aquela que aí. você diz que já anda com a gente, aquela Faz que já está parte. ali, E que é já faz parte, defesa. É defesa. né, Porque da se eu não nossa sinto um pouquinho de defesa. medo, eu atravesso a rua sem olhar. Eu saio na rua de madrugada, numa cidade violenta, achando que nada vai acontecer comigo. Então, quando eu tenho essa Sim. ansiedade adaptativa, eu não posso fazer isso. Ó, isso aqui é um pouco mais perigoso, vou prestar mais atenção. Pode me acontecer Uhum. algo. Então, é normal nesse sentido, sentir ansiedade. Nesse sentido. A Alessandra está perguntando aqui, perguntando aqui que a ansiedade no autista ela é muito mais intensa, né? Do que nas pessoas sem autismo. É isso, né? É porque, assim, para o autista, esse mundo é um mundo muito confuso para ele, né? Se a gente vai, sei lá, a uma festa, um som muito alto, no máximo que vai nos incomodar por exemplo, que eu não consigo conversar com a pessoa que está sentada ao meu lado. Na situação Uhum. do autista, aquele som alto vai incomodá-lo de forma até a provocar reações para que ele se defenda daquele som alto, por exemplo. Uhum. A mesma coisa quando eu levo essa criança, né, falando da criança com autismo, eu levo essa criança para situações sociais diferentes que ela nunca, experiências que ela nunca passou na vida dela. Então, assim, a Uhum. questão da ansiedade, que para mim, por exemplo, eu nunca fui a um lugar, sei lá, fui para um país aí do outro lado do mundo que eu não falo o idioma. Aquilo vai ser desconfortável para mim. Mas quando eu tiro o autista dessa rotina, que é uma característica do autismo, né? Essa rotina bem desenhada, bem definida, essa rigidez nos processos, para ele vai ser muito mais intenso, vai ser, claro, num grau muito superior. Uhum. Eu costumo sempre falar para as minhas mãezinhas, né? Gente, a rotina, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né? Tem o ponto positivo que começa, principalmente para quem é autista, vamos dizer assim, a organizar o dia dele, ele não leva aquele susto que aquilo vai acontecer naquele momento, as surpresas para eles, né? Deixam eles muito ansiosos, né? Sim, O que vai ser daqui a pouco? Eles querem saber e depois, o que vai acontecer? Eles ficam numa ansiedade do que vai acontecer depois e quando a rotina ela é a mesma e que ela não muda, aquilo também traz um desconforto, né? Porque é aquela questão do que o nosso cérebro gosta daquelas mesmas coisas, né? Aquelas coisas certinho, para ele tá ótimo, tá super confortável. Eu costumo dizer que as rotinas elas são dinâmicas, né? Quando a gente consegue alcançar alguns objetivos, a gente já refaz essa rotina e assim a gente consegue ir vivendo. Cíntia, fala um pouquinho para a gente essa questão da rotina, da ansiedade, em relação mesmo à questão do autista, né? Tem muitos pais que não conseguem observar, ou não conseguem entender, ou não conseguem se reorganizar em relação à rotina e a relação que tem a rotina e a ansiedade para o autista, especificamente. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? sim, sim, sim. Basicamente, é que quando eu tiro essa criança de uma rotina bem desenhada, né? Eu levanto, tomo banho, tomo café, vou à escola, entro naquela sala de aula, sento ao lado daquele colega,
eu tenho aquela disciplina, 10 horas faço o meu lanche, ou seja, tem uma rotina bem desenhada. Uhum. Quando eu tiro essa rotina, quando eu mudo alguma coisa, eu gero logo uma sensação de medo. Ou seja, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima situação? É como se ativasse ali o sistema deles de defesa, ou seja, como é que eu vou reagir? Então, por isso que algumas crianças têm reações bem fortes, têm crises, né? Nessas situações, porque eu preciso entender. Lembra que a ansiedade é uma preocupação com o futuro? E essa preocupação é com o futuro catastrófico, ou seja, eu saí da minha rotina, eu não sei o que vai acontecer e provavelmente vai ser algo muito ruim, não vai ser algo bom. Quando a gente pensa num quadro de transtorno de ansiedade, não é um futuro positivo, não é um futuro assim bacana, eu não sei o que aconteceu, mas vai rolar uma coisa muito boa. Não, normalmente vai rolar uma coisa muito ruim. Vai rolar uma apresentação de trabalho surpresa, eu não estou preparado, eu vou me dar mal, a minha nota vai ser 0, eu serei reprovado. É sempre muito para frente, muito negativo. Então, assim, é a sensação de insegurança. É como se você tirasse a pessoa ali daquele arco de segurança. A gente pode tirar isso pelas nossas vidas, né? Porque queira ou quer não, nós temos rotinas, né? E quando alguma coisa muda, isso requer uma organização cognitiva maior nossa para que a gente consiga se entender ali que a gente vai fazer ali com aquele novo que a gente ganhou de repente, não é? Sei lá, eu tenho, sei lá, um voo, uma viagem marcada e, de repente, muda o avião, muda o portão que eu tenho que embarcar e eu tenho que ali cognitivamente, espera aí, deixa eu ver, qual o horário, para onde eu vou, deixa eu ouvir, deixa eu ver a orientação, despacho no despacho. Ou seja, exige da gente um uso maior da nossa cognição para a gente se reorganizar. E a mesma coisa com a criança, só que com a criança faz coisas importantes, né? Quando a gente fala do autismo, a gente tem a questão da rigidez, da inflexibilidade cognitiva. Ou seja, não é tão fácil uma criança com autismo alternar dentro de uma situação. Ou seja, isso é uma função executiva importantíssima, que a gente, no nosso dia a dia, a gente usa com tranquilidade. A Aline me oferece alguma coisa. A Aline, assim, já fala assim, olha, tem um pudim aqui para você. Aí a Aline vai lá na geladeira e descobre que não tem o pudim, mas tem lá uma mousse. Aí eu vou dizer, Aline, não tem problema, me dá a mousse. Isso é flexibilidade cognitiva. No autismo, com a rigidez, não é tão fácil migrar de uma situação para outra. É perturbador, é sofrível. Então, quando a gente pensa em ansiedade no autismo, a gente tem que lidar com rigidez cognitiva, com inflexibilidade cognitiva, né, que é que se denota nessa rigidez, a dificuldade de se adaptar a uma rotina, a insegurança e todo aquele estado físico, né? Porque na questão de ansiedade eu lido com os meus pensamentos que ficam super acelerados, distorcidos e com o meu corpo que está reagindo de acordo com aquela situação. Aí você imagina uma pessoa com uma sensibilidade sensorial maior, com essa rigidez, essa inflexibilidade, ter que lidar com as mudanças, com as situações. Por isso que é tão difícil. Gente, quanta coisa! Meu Deus do céu! Quanta informação boa para a gente conseguir entender, né? Principalmente para as famílias, né? Que não têm esse conhecimento técnico. Você tem todo esse conhecimento porque você é profissional da área, você se especializou, você estuda sobre o assunto, todos os dias você está buscando mais conhecimento, mas para um paizinho, para uma mãezinha que está em casa e que teve o seu filho ali, né, e foi diagnosticado precocemente e ainda está naquela situação de luto e não sabe como lidar com essas situações, como saber tudo isso que você nos passou? Não vai saber. É uma jornada, né? Mas eu te digo, assim, eu recebo muitas mães que assim, dão um show, sabe? De informação, de conhecimento. Para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora, é super normal, né? Que tem o filho real, o filho idealizado, vai passar por processos, mas daqui a pouco ela vai perceber que a vida é boa. E essa criança, ela pode ser feliz, desde que as terapêuticas adequadas sejam realizadas. É legal ter um diagnóstico precoce e, acima de tudo, a afetividade, o amor. Uhum.
Isso É, é transforma. muito, é muita informação, né, Cíntia? E assim, hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, as lives começaram a se colocar assim nas nossas vidas como algo muito normal, isso é muito bom. A gente fazer essas parcerias com profissionais qualificados para poderem estar nos ajudando nos assuntos que nós não temos o conhecimento o suficiente, né, para as famílias. E com essa live você traz um pouco para as mães, para os pais que estavam meio que perdidos ainda, ou que não têm essa facilidade de buscar esses conhecimentos, obter essa informação. Né? Eu costumo dizer para as mães assim, gente, é tão bom. Eu não sei se é porque eu já gosto, né? Tu sabe que eu gosto de educação, de aprendizagem, e é um negócio que faz parte de mim, assim. Mas é tão bom lidar, né, com pessoas, com crianças, porque eu não tenho só crianças, né? Numa live que a gente teve aqui, uma mãe já que descobriu o filho com autismo com 20 anos. Então foi tardiamente. Acontece de adultos, né? Há não há muito tempo, eu fiz auxiliei, na verdade, né? Ajudei com uma avaliação de uma mulher de 32 anos. Que ela começou a perceber, né? Que às vezes que tem coisas, detalhes que às vezes são muito sutis, né? Porque a gente está muito acostumado a ouvir falar do autismo, do movimento estereotipado, ou do autista não verbal, ou a não interação social, mas existem outras coisas muito sutis, né? E que às vezes a pessoa vai levando a vida e quando ela começa a se deparar com situações, ela começa a se perceber com algumas diferenças, né? Dentro do que ela deveria se comportar como ela deveria ser. E busca ajuda. E essa é um case, né? Na verdade, foi muito interessante. Aos 32 anos, né, que veio o diagnóstico. E aí abriu-se ali para ela, entendi, né? Porque tem todos os prejuízos emocionais, na vida afetiva, enfim, várias áreas da vida dela, por conta de um diagnóstico que não chegou, né, no tempo, né, infelizmente. Fala um pouquinho para a gente, Cíntia, o que você tem de informação sobre a ansiedade que você pode trazer para a gente, que você julga importante que nós tenhamos essa informação em mãos para que a gente possa prosseguir um pouco mais? Primeira coisa, ansiedade não é frescura. Se alguém chegar para você, para as pessoas que estão aqui participando com a gente, eu estou ansioso, eu tenho transtorno de ansiedade, às vezes as pessoas não conseguem se expressar bem, mas assim, não é chilique, gente. É uma sensação de morte, é uma sensação de angústia, é um desconforto no próprio corpo, é um desconforto em si mesmo. Tá? Então, a primeira coisa, a ansiedade precisa ser tratada, precisa de cuidados. E é uma das doenças mais incapacitantes que nós temos hoje. Né? O que a gente precisa saber, né, com a sua pergunta, né? Eu acho que é legal de falar de algumas características da ansiedade que às vezes não é tão falado, né? Então, quando a ansiedade, pensamento acelerado, então a pessoa perde a capacidade realmente de se concentrar por conta desse pensamento muito acelerado. Então, pensamento acelerado e afeta o sono, então as pessoas sofrem muito de insônia normalmente. Irritabilidade, desconforto, sensação de insegurança, sensação de não pertencimento a um grupo, a um lugar, medo de situações sociais, uma preocupação excessiva com tudo, preocupação excessiva com o seu próprio corpo, medo de doenças, medo de acontecer algo com o seu ente querido, além das reações fisiológicas, né, que é uma aceleração cardíaca, né, a ponto de levar a pessoa para uma emergência hospitalar, sensação de sufocamento, náuseas, enjoo, sensação de bolo na garganta, o suor excessivo, sensação de formigamento, tremores nas pernas, choro sem um motivo específico, enfim, é muito amplo, né, quando a gente pensa em ansiedade. E eu digo, saiu do normal de forma que gere prejuízo para a sua vida, é legal investigar se existe um quadro de ansiedade. Ok.
Assim, eu quero assim, agradecer as pessoas que estão entrando aí. Tem várias pessoas entrando, Que falando com a bom! gente. Tem o Zol, eu não sei quem é, você É deve o conhecer. Pedro, é o Pedro. Ele trabalha conosco lá no Instituto Pramente, Pedro Henrique. Bom, Está aqui tem, A Júlia é psicóloga lá também no Instituto Pramente. Oi, Júlia. tem a Lê, minha irmã, Oi, tem a minha tia que Alessandra. mora lá nos Estados Unidos, tia Cristina. Vamos ver aqui. Tem a Gabriela, a Maurília, que é a assistente social, Rosilene. Maravilha. Eu tô vendo o Gelton aqui. Oi, Gelton. Boa noite. Paulo, boa noite. Boa noite. A Ana Legeia, uma cliente nossa. Boa noite, obrigada, gente. Rocordez. Ele colocou uma pergunta aqui que eu não consegui ler. Uma maior, uma anterior. O Arthur da Ágata também. Boa noite. Se você conseguir ler, Cíntia, eu não Estou consegui ler, procurando não. aqui. Deixa eu ver aqui. Badias, muito boa noite. Gente, muito obrigada por vocês estarem separando um tempinho de vocês para entrarem aqui para ouvir um pouquinho o nosso papo, o nosso bate-papo. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar alguma coisa que eu acredito que a Cíntia ela vai estar assim, sempre à disposição para estar nos respondendo. Caso vocês não consigam e se vejam no quadro e queiram uma orientação mais específica no seu caso, entre em contato com a Cíntia, no Instituto Pra Mente, para ela poder te auxiliar, te ajudar, porque a gente precisa. Eu costumo dizer, tá resfriado, você não vai tomar lá vitamina C, não vai no médico para ele prescrever? É Vitamina C? verdade. Gente, por que não? Eu falo, terapia é vida. Né? Uhum. Vamos lá fazer terapia sim, conversar sim, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ouvir algumas coisas de forma bem, bem específica, né? Com profissionais qualificados. Eu acho que esse tabu aí de terapia já caiu, né? Nós precisamos sim, principalmente, Cíntia, as famílias, né? Porque a gente fala tanto da pessoa com uma deficiência ou a pessoa com um tipo de transtorno, mas a gente esquece que tem uma família por trás dessa pessoa que também precisa de auxílio, que também precisa de ajuda, que também precisa ser ouvido, que também precisa de cuidado, né? Eu tenho uma mãezinha que eu falo para ela, você pode fazer sua caminhada, você pode marcar uma terapia para você com uma psicóloga. Pode, é importante que a gente não espere primeiro ficar doente para depois ir, né, buscar, esperar gravar para depois ir buscar ajuda. Se já está sentindo alguma coisa diferente, como você acabou de nos informar, é importante, sim, a gente ir buscar ajuda antes que o quadro ele se agrave. Estão perguntando qual é o endereço. Alessandra, é em Campo Grande. Dá o endereço para a gente, Cíntia, do Instituto Pra Isso. Mente. Fica na rua Ivo do Prado, 79, sala 603 e 809. Segue a gente lá no Instagram tem o nosso endereço. Fica no West Medical Center, bem ali no centro de Campo Grande. Pronto, já está aí o endereço para quem precisar, ou se não, procura no Instagram. A Cíntia está no meu, pelo meu vocês conseguem encontrar a Cíntia. Isso. E O que você aí, está falando, essa questão que você está falando, a gente sempre orienta os pais, né, que entrem em grupos terapêuticos, que façam terapia, para lidar justamente com as frustrações dentro do processo, né? Para que esses pais eles lidem melhor com a sua ansiedade, para que entendam que o acompanhamento da criança, né? Primeiro que o acompanhamento é dele, e de acordo com essa devolutiva que ele vai dar com esse acompanhamento, ele vai dar respostas. E essas respostas podem ser significativas para a criança, mas talvez não esteja dentro daquilo que os pais esperam ou que querem, ou dentro da velocidade que eles querem. Então, é legal cuidar dessa saúde emocional para viver essa jornada de uma forma mais tranquila. Né?
e viver essa jornada não como se fosse o fim do mundo. Viver essa jornada como num processo de desenvolvimento, que eu vou contar com algumas ferramentas a mais, com alguns profissionais para auxiliar meu filho, mas que no final, dentro das possibilidades de cada indivíduo, ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas para que eu tenha compreensão a respeito disso, eu preciso estar também no acompanhamento, principalmente estar sob cuidados, né? Se eu não consigo fazer isso sozinho, se eu não consigo fazer essa gestão dessas emoções sozinha, busque ajuda, né? E como a Aline falou, a gente não vai, a terapia, a psicoterapia, não é para processo só de adoecimento, é para autoconhecimento, né? Para entendimento de um dado momento da sua vida. O psicólogo não vai estar lá para dizer para você o que você tem que fazer ou como você tem que fazer. Ele vai estar ali como instrumento, como mediador, porque as respostas estão com vocês. Você, como pai, como mãe, você sabe o melhor caminho para o seu filho. Ali, o psicoterapeuta, né, dando suporte à família, ele vai auxiliar no melhor caminho dentro dessa jornada, que seja de menos sofrimento. Sim. Muito bom mesmo. Cíntia, fala para mim um pouquinho, se você... Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui meu pensamento, porque é muita informação aqui dentro, né? Tá bom. Para que eu consiga colocar para você o que eu gostaria de tirar, que é uma dúvida mesmo que eu tenho. Eu estava com uma aluna minha mesmo, que ela tinha uma dificuldade muito, muito, muito grande de se aceitar, vamos dizer assim. Mas ela tinha uma questão de autoestima muito baixa e ela acordava de madrugada para comer. E ela comia muito de madrugada. E ela não conseguia dormir, ela dormia muito pouco, ela ia dormir, ela acordava, comia e ia dormir umas 3 horas da manhã, quase 4 horas da manhã, e no dia seguinte ela ficava muito tempo aqui, ó, no celular o tempo todo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. E aí eu tinha conversado com ela para ela começar a organizar melhor essa rotina, começar a pensar em conversar um pouco mais sobre isso com a psicóloga dela. O que você, pelos esses poucos relatos, o que você diria, no caso, para uma família que tem uma jovem, um adolescente que fica muito tempo aqui no celular, no tablet, no computador, e que a família vê que essa criança ou esse adolescente, esse jovem, ele fica muito tempo acordado e comendo. O que você poderia nos dizer em relação a isso? A gente tem um conjunto, né? A gente primeiro precisa entender por que ele passa tanto tempo usando esse recurso, como é essa rotina familiar, né? Como está esse sistema hierárquico dentro de casa, né? Às vezes os pais, passa muito tempo no celular. Eu falo, mãezinha, mas quem dá o celular, quem paga a internet, quem é o gestor desses recursos, né? Exatamente. Aí a gente precisa avaliar e entender qual é a presença desse pai ou dessa mãe nesse lar, né? Que dá essa autonomia para essa criança, ela fazer os próprios horários e passar horas usando esse tipo de recurso. Quando a gente pensa aí nessa questão do comer, né, aí a gente precisa pensar, precisaria até de auxílio de uma nutricionista para saber se falta para essa criança, para essa pessoa, uma alimentação adequada ao longo do dia, né, que seja suficiente para que ela sinta fome ao longo da madrugada. Ou será que a gente também tem um quadro de ansiedade, né? Eu automaticamente, se eu passo mais tempo acordado, eu tenho uma tendência a sentir mais fome. Será que existe um estresse? Qual é a fonte desse estresse? Será que o uso excessivo desses equipamentos, desses recursos, tem uma função de compensação? O que essa criança busca dentro desse recurso? O que o celular dá para ela? É uma fonte de prazer? Ou será que é algo que está intensificando um quadro de ansiedade? Aí quando a gente pensa nesse recurso de madrugada ao longo do dia, por exemplo, a gente pensa aí na higiene do sono, a higiene do sono vai dizer que eu tenho que apagar o máximo que eu posso esses recursos, quanto menos luminosidade.
quanto menos eu comer, será que a ingestão de alimentos açucarados, carboidratos, né, simples, estão sendo ingeridos à noite? Aí é claro que ela vai se manter numa situação de alerta maior, vai ter dificuldade para dormir. Então, quando a gente fala assim, de um comportamento do ser humano, é algo muito complexo, né? Mas a gente pode avaliar por diversas variáveis. Aí é conhecendo a história de vida da pessoa, a história recente, a história pregressa, para saber o que acontece desse lado, como está essa estrutura. E quando a gente cuida de criança, Lília, né, não é só para criança, né? Existe toda uma dinâmica familiar, né, que interfere positivamente ou não naquele comportamento. Tem um pessoal que mora com essas crianças, pessoal aí que mora com as crianças, que sabe, Cíntia, tem umas pessoas que moram com essas crianças, que às vezes são crianças também. Pois é. Entendeu? Eu tenho muitas crianças grandes. Pois que a gente fala assim, paizinho, mãezinha, vamos tentar organizar isso, né? E às vezes os pais, por conta de trabalhar muito, né? De precisar trabalhar, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa trabalhar, né? E aí às vezes compensa dando uma liberdade assim, muito grande. Eu costumo dizer, a gente tem uma liberdade vigiada. Aqui em casa a gente tem uma liberdade meio que vigiada. A gente agora já tá velho, né? O povo aqui de casa. O povo aqui de casa já tá velho, já tá com 19, vai ser seu colega de trabalho. Que delícia! Tá Que lindo! Vai ser seu amigo aí, vai ser parça. Então, seja bem-vindo! Eu costumo dizer que a gente tem essa liberdade. Muito. Mas eu também tenho que lembrar que a maternidade ela precisa ser algo consciente, né? Pensar em maternar, você tem que pensar em todas essas questões, né? Organizar a sua vida para receber, né? Essa criança, essa pessoa na sua vida, e muito consciente de que sua vida vai sofrer mudanças e você precisa abraçar isso. Eu acho que tem que ser um processo consciente, né? E é uma jornada que começa, né? Quando se descobre ali a gestação. E vai até sabe Deus quando. Agora, você falou essa questão do recurso do celular. Isso me lembrou muito o caso das crianças com autismo. E que tem... Eu acho que eu não citei essa característica, esse sintoma, mas que existe uma perseveração de pensamentos, né? Um hiperfoco em algumas atividades. Por exemplo, foco num desenho animado, em que ele assiste aquele desenho 5, 6, 10 vezes. Às vezes essa criança ela tem essa dificuldade, às vezes, na inserção nos grupos sociais na escola, porque ele quer falar só eu esqueci o nome do desenho. Eu tenho um cliente que fala só de ônibus. Ele tem um ônibus específico dele. Pois é. E aí, em alguns casos, essa questão, essa perseveração, essa ideia, esse comportamento se reverte para o celular. Essa criança dentro do quadro das crianças. Independente se tem ali o autismo ou não, os sistemas de regras, os sistemas de hierarquia em casa, tudo isso precisa ser respeitado. Mas lembrando que a gente já sabe hoje que esses recursos eletrônicos, da mesma mão, numa mão que veio para facilitar muito nossas vidas, na outra mão é um recurso que pode contribuir para processos de ansiedade. Porque na internet a gente tem uma outra vida à parte, né? A gente tem recortes da vida das pessoas, lá as pessoas podem ser o que elas quiserem. E, de repente, o uso exacerbado desse recurso, e quando eu só vivo aquela realidade, isso pode me dar a sensação que as pessoas que estão ali na rede têm uma vida fantástica e a minha é péssima, só dá tudo errado. E isso pode intensificar a minha sequência, a minha frequência de pensamentos distorcidos, né? Ou seja, uma tendência a olhar para a minha vida cada vez mais negativamente. Porque ninguém posta coisa ruim na rede social, só posta coisas boas, né? Ou seja, a maioria das coisas, vamos dizer assim. Eu engordei 2 quilos. Minha unha quebrou aqui em cima. Não, o pessoal vai colocar aquela unha linda de aquele gel, aquele negócio maravilhoso com aqueles brilhos, né? Ninguém vai dizer que o cabelo tá caindo ou que o dente furou. Não, vou botar um sorriso lindo, maravilhoso, né? Então, assim, na internet
geralmente, normalmente, é tudo lindo, É tudo tudo muito bonito. maravilhoso. Então, a Só gente que a precisa ter uma vida atenção, real, né? a vida real não é isso. Né? A vida real não é essa parte que a gente coloca exposto nas redes sociais, nas mídias sociais. Não é esse pedacinho. A vida real é aquilo que você está vivendo, mesmo dentro Exato. da sua casa, dentro daquilo que você se propôs a viver, dentro daquilo que você pode viver. E esse que você pode é o muito melhor. Né? Eu costumo dizer para as mães, quantas mães têm condições, vamos dizer assim, de financeira, vamos dizer, financeiramente falando, de colocar o seu filho para fazer N terapias, né? Eu fui na minha médica, ela falou, Aline, uma amiga minha médica, falou que o filho dela ela não vai levar o filho para fazer um tratamento, porque ela não quer se expor. E é uma pessoa a gente pensa, né, que tem todo o conhecimento, é médica, É e o marido complicado. falar, Mas aí que entra a questão, né? Ela está ali na função de mãe, né? E uma mãe que seria legal o cuidado emocional, né? Até mesmo para entender que quando eu faço um tratamento tardio, eu estou perdendo muitas janelas de oportunidades. Né? Que a gente sabe ali no desenvolvimento, a gente tem etapas bem marcadinhas, que é claro, às vezes é um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A criança que anda aos 9 meses e a criança que vai andar com 1 ano e meio. Ok, uhum, mas a gente sabe que tem os limites, né? Pô, passa 1 ano e 8 meses, não anda, peraí, tem alguma coisa diferente. Então, quando eu rejeito, né, qualquer forma de cuidar dessa criança, eu estou perdendo chances de um progresso muito grande. Né? No autismo, principalmente, assim, digo principalmente dos casos que mais me aparecem lá no Instituto hoje, o diagnóstico precoce do autismo, ele muda uma realidade para uma qualidade de vida superiormente muito maior. E a gente tinha muito a cultura, né, a criança tem o seu tempo. Sim, tem o tempo, sim, mas os marcos do desenvolvimento, que é um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Mas exatamente. existe ali aquela linha, peraí, chegou aqui a essa etapa, não andou, não engatinhou, não tem um sorriso social, não senta, peraí, tem alguma coisa de errado. Então, assim, os pais precisam estar muito atentos a isso, porque quando eu perco aquelas janelas, não significa que acabou. Mas significa que eu teria muito mais sucesso se eu tivesse buscado um recurso antes. Né? E aqui ainda o autismo é diagnosticado muito tarde, porque infelizmente a gente ainda tem a cultura do não, é no tempo, porque aqui foi assim, aqui em casa foi assim, o filho de fulano foi assim e aconteceu alguma coisa no Com futuro que você for primo foi assim, investigar. com pai foi assim, né? Com tio foi assim. Aí é um marcador importantíssimo, né? Porque assim, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo por aqui. Um alerta aí E pra gente. pois é, e a gente ainda ouve muito, espera fazer 6 anos, 7 anos, não. Hoje o diagnóstico do autismo a gente consegue fazer por meses. Então, assim, Uhum. a gente consegue fazer isso muito antes. Então, isso tem uma representatividade muito grande. E quando a gente pensa, por exemplo, num quadro de ansiedade junto com o autismo ou qualquer outra comorbidade, eu vou entrar com mais recursos mais rapidamente, porque eu vou auxiliar essa criança no seu desenvolvimento educacional, eu vou lançar, a gente vai lançar a mão da psicopedagogia, a gente vai lançar a mão da terapia ocupacional, que vai trabalhar muito bem as questões de integração sensorial e que vai facilitar, vai dar mais conforto para a vida dessa criança quando ela aprende a lidar com a sua sensibilidade sensorial. Eu vou entrar com essa psicologia que vai me ajudar na questão de habilidades sociais. A terapia ABA vai me ajudar com a parte de comportamento mais adaptativo para essa criança. E por a fonoaudiologia, quando eu tenho aquele autismo não verbal. Então, assim, quanto antes, e quando eu tenho o autista, isso aí, com ansiedade, eu preciso de mais recursos a meu favor. Então, é urgente, né, que nós tenhamos as nossas mentes abertas, né, entendendo que os profissionais, né, estão aqui em conjunto como ferramenta, e temos que ser gratos, né, porque quando, há alguns anos atrás, né, não muito, muito recente, quando a gente falaria de tantos recursos para ajudar uma pessoa, quando que nós teríamos tantas crianças com autismo inseridas, se desenvolvendo bem,
é incrível. A gente sempre recebe dos pais, das mães, desses vídeos. Olha, falou, olha, ele está em 2 meses na fonoaudiologia, olha, ele está na psicopedagogia, olha, ele não conseguia escrever o nome dele, ele já conseguiu avançar na escola. Então, a gente tem que olhar os profissionais como parceiros, como profissionais prestadores de serviços, as pessoas que estão trabalhando, mas como grandes parceiros. Verdade. Cíntia, a gente está estourada no tempo. A gente tem 3 minutos, quer dizer, senão eu perco o vídeo, que eu quero deixar registrado, mas eu quero te agradecer muito, 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 muito por você separar esse seu tempo para poder conversar aqui um pouquinho com a gente. Gostaria das suas considerações finais, já vou dar tchau para a galera, que assim que você terminar suas considerações finais, eu já vou deixar aqui para eu poder guardar e gravar e deixar gravadinho aqui no meu Instagram essa nossa live. Muito obrigado, beijo para todo mundo que entrou aí. Cíntia, suas considerações finais. Eu acho que, assim, como eu já tinha acabado de falar, né? Vamos olhar para o autismo como uma condição. É claro que nós temos níveis, né, obviamente, nós temos níveis leves, moderados, severos, mas a gente hoje tem ferramentas, nós temos recursos para melhorar, para viabilizar essa qualidade de vida. Olhar para o quadro de ansiedade que pode acontecer com qualquer pessoa, mas ela também pode coexistir dentro do autismo. Então, existem hoje ferramentas que podem auxiliar a criança nesse processo de seu autoentendimento, até mesmo para que ele possa passar por essas questões de uma maneira menos sofrível. Obrigada a todos, obrigada, Aline, pelo convite. Temos que conversar mais vezes por aqui, assim, que é muito gostoso. É muito bom, muito bom. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Até a próxima live, quarta-feira que vem, vamos falar com a Elaine. Vamos falar sobre a questão da nutrição aí. Bacana. Então, espero vocês comigo na próxima quarta. Um beijo. Muito obrigada, Cíntia. Nada, e até a próxima quarta. Conte sempre. Um beijo, querida. Tchau, tchau.